Oi, pessoal, tudo bem? A gente já fez o nosso devocional hoje pela manhã e agora a gente vai fazer um segundo vídeo. Eu tô um pouquinho atrasada porque na correria do dia eu não consegui fazer esse segundo vídeo antes, mas hoje ainda é dia 4 de agosto e dia 4 de agosto nós também celebramos o Dia do Padre. E por que que dia 4 de agosto é conhecido como o Dia do Padre? Hoje nós celebramos São João Maria Vianney. São João Maria Vianney nasceu em 1786 em Dardilly e ele vinha de uma família de camponeses, de mente rude, dado a vida simples, e desde cedo ele tinha um amor profundo por Jesus e servo da Virgem Maria. Mas ele já percebia sua vocação, mas antes de conseguir se tornar sacerdote, ele foi, na verdade, soldado. Ele chegou a ser desertor porque ele não conseguia acertar o passo com seu batalhão, então ele acabou desertando do exército. E São João Maria Vianney, ele com muito sacrifício conseguiu tornar-se sacerdote, mas ele enfrentou um caminho doloroso para poder chegar até lá, várias dificuldades para poder chegar até lá, porque curiosamente São João Maria Vianney só aprendeu a ler e escrever com 18 anos de idade. E ele tinha dificuldade em acompanhar os estudos do latim, filosofia e teologia. Mas com a ajuda de um amigo sacerdote que ele tinha, ele conseguiu se tornar sacerdote e aceitou ser o pároco de uma aldeia chamada Ars. São João Maria Vianney, também conhecido como Cura d'Ars. E nessa aldeia Ars, ela era conhecida justamente porque ela era uma aldeia pagã, onde as pessoas eram dadas ao vício, aos cabarés, à bebedeira, a várias coisas mundanas. E ele próprio diz: tenho até medo de me perder, né, estando nessa aldeia onde ele aceitou ser pároco. Mas com o rosário na mão, sempre penitente, em uma vida profunda de oração, ele conseguiu a conversão das pessoas daquela aldeia, da Ars, e conseguiu também a conversão de outras pessoas que estavam fora da aldeia. Porque São João Maria Vianney se dedicou tanto ao sacerdócio, à entrega como sacerdote, que ele chegou a passar 18 horas dentro de um confessionário ouvindo a confissão dos fiéis. Muitas pessoas vinham de longe para poder se confessar com São João Maria Vianney. E ele ficava ali, chegou a ficar 18 horas se alimentando apenas de pão e batata para poder atender. Enquanto tivesse gente para poder ser atendido, ele estava ali se doando, se dedicando enquanto sacerdote. E ele ficou então conhecido como Cura d'Ars também, que era justamente porque ele conseguiu a conversa, que esse povo tomasse a decisão pela conversão, não somente eles, mas também outras pessoas de fora. E ele foi canonizado pelo Papa Pio XII e tornou-se o padroeiro dos vigários, do clero no geral. Portanto, hoje também se celebra o Dia do Padre. E aí a gente vai falar aqui um pouquinho que a gente, enquanto cristão, a gente precisa ser muito agradecido aos nossos párocos, aos bispos, aos sacerdotes, porque muitas vezes a gente senta em cima do próprio pecado para poder apontar os pecados do padre. Meu irmão, você precisa aprender uma coisa. Eu e você precisamos aprender uma coisa. A palavra do Senhor nos diz que na igreja existem vários membros. A cabeça é Jesus Cristo, e somente essa é perfeita. Os demais, todos dão defeitos, inclusive eu e você. E a gente precisa se lembrar que o sacerdote é um pastor, ele é chamado a dar exemplo, ele é chamado a dar testemunho de vida, mas você precisa se lembrar também que ele é um ser humano. Um ser humano que renunciou à sua própria vida, de se casar, de ter filhos, de estar junto da sua família, muitas vezes em situações realmente de celebração ou de tristeza, em um velório, em situações de festas que são comemorações da família, para poder estar servindo a uma paróquia, para poder estar servindo a uma comunidade. E você precisa se lembrar que o sacerdócio que ele recebeu é um sacramento vindo e instituído, sim. E ele faz duas coisas que ninguém mais pode fazer. Ele nos traz Jesus Eucarístico na transubstanciação durante a Santa Missa, que é a consagração, e ele nos traz o sacramento da confissão
também chamado de reconciliação. Ah, mas eu não vou confessar porque o padre também é pecador. De fato, o padre é pecador. Lembra do sacerdócio que ele recebeu por instituição. Assim como eu e você também recebemos, na maioria das vezes, 6 sacramentos. Recebemos o nosso batismo, recebemos o sacramento da penitência ou confissão, recebemos a primeira comunhão, recebemos o sacramento do crisma, recebemos a unção dos enfermos, nem todo mundo, mas né, pode acontecer, recebemos o sacramento do matrimônio. E quem recebe o sacramento da ordem vai por outro caminho. Mas enfim, você precisa se lembrar que o sacerdócio dele é instituído e que ele faz 2 coisas que ninguém faz. E depois você se lembra que ele é humano também e que ele depende das suas orações, assim como eu e você tantas vezes já pedimos para que outras pessoas orassem por nós. Então, mas você não conhece o padre da minha cidade. Não sei. Cada cidade tem, cada paróquia tem seu padre, a sua comunidade tem o seu, mas eu sei que ali tem um homem instituído que recebeu o sacramento da ordem e que me traz Jesus Eucarístico, que é uma graça única, e que me traz e me permite viver o sacramento da reconciliação, que é uma graça única, e que ele precisa das minhas orações, porque também é um homem que tem as suas fragilidades, que tem as suas limitações, assim como eu e você o temos. Então, se eu tenho a capacidade de pedir que as pessoas rezem por mim e de rezar por aqueles que me pedem oração, jamais deixemos de ter a capacidade de rezar pelos nossos padres, por todo o clero, justamente para que eles possam romper, sim, com tudo aquilo que os afasta do estado de graça e que eles sejam cada dia mais homens de Deus, pastores que nos conduzam a Jesus Cristo. Se eles ainda não estão dando conta de fazer, se tem um padre que você conhece e não está dando testemunho, a minha e a sua missão não é ficar apontando o dedo. A minha e a sua missão é orar. Porque por mais pecador que ele seja, o sacramento da confissão, também chamado de reconciliação, onde eu recebo a absolvição que é do próprio Jesus Cristo no sacerdócio instituído, e Jesus Eucarístico, meu irmão, era pra gente estar rezando de joelho pelo padre todo dia. Então, assim, eu não sei como é que é o pároco da sua cidade. Aqui na nossa comunidade, eu sirvo vou na comunidade Sagrado Coração de Jesus, Padre Antônio, que Deus possa abençoar o Senhor. Saiba que o Senhor está sempre nas orações da gente e todo padre que passa por lá, o grupo de oração Jesus Sacramentado, está sempre orando por eles. E a gente precisa orar pelos nossos bispos, pelo Papa, pelo homem que abriu mão de tantas escolhas que ele podia fazer para poder estar a serviço de Cristo e da Igreja, e que muitas vezes se sente só, porque os fiéis, ao invés de acolher, ficam apontando o dedo, ao invés de orar, fica ali julgando, condenando. Então, se a gente muitas vezes recebe a oração do irmão, quem dirá pelo nosso Padre? Então, que Deus abençoe todos os padres e antes de dormir nessa noite, que você possa fazer uma oração pelo padre da sua comunidade, da sua paróquia, que você, se puder, mande uma mensagem de carinho, pedindo que Deus abençoe. Muito mais, geralmente, na próxima missa que for celebrada hoje, onde se tem missa hoje, ou na missa de domingo, os padres ganham uma lembrancinha, mas que todos os dias do ano, nas suas orações, o padre da sua cidade esteja presente, assim como ele nos traz a bênção, a graça da comunhão e do sacramento da confissão ou reconciliação na absolvição, que nós também possamos abençoar o padre da nossa paróquia. Deus abençoe.